E por último, ó, tá aparecendo na câmera ele caindo, ó. Tá aí, ó, sumiu, sumiu. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai olhar o controller pattern, né? Então, para que serve o controlador? Para que serve um controller? Quando que a gente utiliza? Quando que a gente não utiliza? Como que a gente utiliza? O que ele faz? Qual é a responsabilidade dele? Então a gente vai dar uma geralzinha aí nos nossos famosos controladores ou os controllers. Aqui na minha máquina eu já tenho aberto o meu Run.js, como de costume, e aqui a gente vai fazer o seguinte: controller pattern, né? Então, o controller, normalmente, ele pode viver, né? Normalmente pode viver na camada de interface. E qual que é a responsabilidade do controller? Vamos colocar aqui, validar entrada e validar entrada, expor interfaces e contratos de retornos. Beleza. Então, vamos lá. Então, imagine que a gente tem aqui um Class Product Controller. Então, se você assistiu o vídeo anterior, onde a gente falou sobre Service, algumas coisas vão se encaixar aqui agora. Aí aqui, imagina que a gente tem lá o nosso Add to Cart. Beleza. Só que como que a gente vai chamar esse Add to Cart? Quando que a gente vai chamar? Qual que é o caminho para a gente chamar? Qual que é a rota? Qual é o endpoint que eu tenho que acessar? Tudo isso a gente pode definir no controlador. É claro que a gente pode ter uma camada de rotas por cima disso, que faz vínculo com a interface do controlador, mas a gente pode também definir diretamente nele, né? Como se fosse no Nest.js, a gente tem vários decorators. Então, por exemplo, a gente pode ter um controller, que a gente pode colocar aqui um product. Aí aqui nesse Add to Cart, a gente pode colocar um post. Aqui a gente pode receber aqui um body, e a gente pode fazer várias coisas, né? Então, o primeiro ponto do controlador é aplicar validações. Então, valida a entrada. E a gente passa aqui o body. Então, essa função ela vai validar. Então, ela vai verificar, por exemplo, a gente tem um campo de e-mail e senha. O e-mail é um e-mail, a senha ela tem X quantidade mínima de caracteres, tem pelo menos uma letra, tem pelo menos um caractere especial. Então, todas essas validações de entrada a gente pode fazer na camada do controlador. Ah, Matheus, eu poderia fazer isso, poderia colocar algum check, restrições, constraints no meu database, na camada de storage, e explodir um erro, fazer um try catch aqui e pegar o erro do banco de dados? Poderia, não tem problema nenhum. Mas é que tudo é um conjunto de trade-off, né? Tudo é uma vantagem e uma desvantagem. Quando a gente faz essa validação na camada de interface dentro do controlador, a gente não fica dependendo de uma engine de database, de uma engine de storage, de armazenamento. Então a gente pode trocar facilmente nosso banco de dados, diminui essa complexidade da troca, né? Então, por exemplo, pode ser que no MySQL tenha um check, pode ser que no Postgres não tenha, pode ser que no Mongo não tenha. Então, se a gente faz na camada de interface do nosso controlador, fica agnóstico do nosso motor de persistência de dados. E aqui, normalmente, essa validação, caso dê algum erro, a gente vai retornar o nosso famoso bad request, que é o nosso erro. Opa, 400, né? Por 400 é um erro de entrada. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode também retornar coisas para a tela, né? Então, return, a gente pode retornar um DTO, por exemplo. Só que a gente também pode, caso seja necessário, fazer alguma transformação no dado. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso controlador recebeu o serviço, né? Então, porque normalmente a gente não coloca regra de negócio no controlador, né? As regras de negócio, como a gente viu no vídeo anterior, fica no nosso serviço. Então, por exemplo, private, read only, product service. Então a gente pode fazer, por exemplo, se deu certo a validação, então a gente vai fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o serviço. Então, this.productService.add2cart. E a gente passa ali o nosso body, por exemplo. Aí a gente pode pegar o return, então const, sei lá, results, e fazer o return de result, ou fazer o return de, some property
result.sum.property. Então, pelas duas formas, depende muito do que o nosso serviço vai retornar. Caso o serviço esteja retornando um DTO, a gente pode retornar o DTO inteiramente para a tela, não tem problema nenhum. Caso não tenha que retornar alguma coisa diferente que não é DTO, caso você não queira expor seu DTO para a tela, você pode fazer essa transformação também no próprio controller, né? Uma coisa muito interessante que eu acabei talvez não falando no vídeo do serviço é que dois pontos, né? Primeiro, o serviço ele não deve retornar nada da camada de domínio. Então, se você trabalha com Domain Driven Design, com entidade e coisas assim, o seu serviço não pode retornar o objeto inteiro, né? Porque o conhecimento do domínio ele pode ir no máximo até a camada da aplicação. Ele não pode sair dessa camada da aplicação. Então, o seu serviço é muito bom que ele retorne um DTO e não um Entity, um Aggregate Root ou coisas assim. Segunda coisa que eu acabei não comentando também no vídeo do serviço é que o serviço ele não pode ter conhecimento de interface. Então a gente não pode receber um body, a gente não pode colocar um body como parâmetro, a gente não pode colocar um care param como parâmetro lá no serviço. E também a gente não pode lançar erros que refletam a camada de interface. Então, por exemplo, vamos supor que no Nest a gente quer retornar uma validação de negócio. A gente poderia, dentro dessa função aqui do educard do service, fazer um throw new bad request. Mas isso não é muito bom, por quê? Porque seu serviço está conhecendo bad request, que é um retorno HTTP, e HTTP está relacionado à sua camada de interface. Então, como que a gente poderia fazer? A gente poderia criar, por exemplo, um try aqui dentro. Beleza. Aqui a gente faz o catch, a gente pega o error aqui, e a gente faz um if. Né? Então, por exemplo, se error instance of business error, aí aqui sim, throw new bad request error. Podemos até passar um error.message error. Então, o serviço vai lançar um business error, pode ser qualquer outra coisa, né? O business logic error, variant error, coisas assim. O ponto importante é ele não conhecer um bad request error. Aí na camada de interface do nosso controlador, aqui a gente faz esse deparo, né? Então, se deu erro de negócio, retorna um bad request e passa ali a mensagem do negócio que deu para frente, né? Por quê? Porque a gente pode fazer alguma aplicação, alguma validação de domínio que acaba não passando por N razões e a gente quer jogar isso para fora. E por último, o que mais que a gente pode fazer também? Né? A gente pode... É muito comum que às vezes a gente tenha uma API pública, uma API privada, uma API de qualquer forma, né? Então, o controller também pode ser responsável por isso. Então, se esse endpoint, por exemplo, aqui for público, né, ele pode ser público, a gente pode simplesmente colocar, por exemplo, aqui, o @public. Né? Esse @public não existe no Nest.js, eu estou colocando aqui como exemplo, tá? Ou a gente pode fazer o contrário, a gente pode tornar tudo por padrão para public, e onde a gente precisa do privado, a gente coloca o privado. A gente pode colocar um guard, a gente pode colocar um auth guard, né? Aí o guard sim já é coisas mais do Nest. Então, é muito bom a gente ter esse controlador único, né? Independente de qual sejam as interfaces que você tenha, né? O seu controlador é único. Se você tem uma API pública, o seu controlador é um só, né? Seu serviço é um só, a sua camada de aplicação é um só. Então, você fala com uma coisa só, você não tem que criar projetos separados. Se você tem uma API que só serve para fazer uma integração com o monolito, né? Então, você está partindo de uma arquitetura de monolito para microserviços, né? E aí quando você extrai isso aqui, né, aqui tudo no monolito fala através de processo, a comunicação através de process. Então você tirou, agora você tem que fazer uma comunicação de rede, você faz de forma síncrona com eventos, mas caso você não consiga fazer de forma síncrona com eventos, você precisa fazer uma requisição, você pode ter essa API intermediária e aí no próprio controlador você pode colocar lá um Legacy API, né, ou coisa assim, Migration API. E aí tudo fica uma coisa só. Você só tem um controlador que expõe interfaces diferentes, com contratos diferentes, com validações diferentes, com lógicas diferentes. Né? Mas o seu source code é um só, né? Sua fonte de código é só uma. E você só terá um lugar, aplica para todo mundo. Você não precisa mexer no repositório público, no repositório API legado, no repositório privado e qualquer outro repositório que você acabe vindo por ter.
E para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente deu uma olhadinha ali no controller, no controlador, né, nesse padrão. A gente viu como utilizá-lo, por que a gente utiliza, o que ele faz, o que ele não faz. O meu microfone não para de cair toda hora. Então a gente entendeu um pouco mais sobre controladores, né, esse padrão que a gente utiliza comumente em nossas arquiteturas, principalmente no back-end, para a gente fazer construção de APIs. Se você gostou do vídeo, compartilhe com a galera, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Toda sexta-feira está saindo vídeos novos, você será notificado com os novos vídeos. E o seu like, o seu compartilhamento o seu compartilhamento e a sua inscrição ajuda muito o próprio canal, né? YouTube entender que tá sendo bom conteúdo, para ele recomendar para mais pessoas, para a gente aumentar o alcance, para a gente expandir um pouco mais o canal. E quanto mais o canal crescer, quanto mais o alcance crescer, mais pessoas irão ver os conteúdos aqui do canal. E é isso, a gente vai na próxima sexta e tchau!